Graça e paz, amada igreja. É uma alegria estar com os irmãos aqui novamente para nós estudarmos a palavra do Senhor. E como foi dito da última vez, nós fizemos um estudo panorâmico em Lamentações. E hoje, como prometido, nós estudaremos Lamentações capítulo 1. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Nesse momento, na nossa leitura inicial, nós leremos apenas o versículo 12, mas os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, porque nós iremos ler todos os versículos desse capítulo, e para otimizar o tempo, nós leremos apenas o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se não há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, ó Pai, mais uma vez, eu peço a Tua graça, Pai, para que esse pobre e miserável pecador, utilizando, ó Pai, pelos meios de graça que Tu nos deixou, pelo Teu Espírito Santo, possa trazer, ó Pai, palavra de esperança, de conforto, de repreensão, exortação, ó Pai, para os meus irmãos, assim como o Senhor já trouxeste a mim, estudando esse capítulo. Peço a Tua graça, ó Pai, e peço que conduza, ó Pai, os nossos pensamentos, que nos livre, ó Pai, de distração, para que o Senhor possa falar poderosamente conosco através do Teu Espírito Santo. Em Teu nome santo nós oramos. Amém. Irmãos, no início do século XIX, na cidade de Lombard, nos Estados Unidos, havia uma família que ela mantinha uma comunhão muito profunda com sua igreja local, igreja batista. E nessa família havia uma garota chamada Mary Baker, que era muito envolvida com sua igreja local, especialmente ali com o ministério de música e também na escola dominical. Elas e seus irmãos, elas perderam seus pais muito cedo, vítima da tuberculose, e precisaram assim trabalhar desde a adolescência. E então, mais tarde, o seu único irmão, que também fazia parte dessa família, também foi acometido pela tuberculose, e com muita dificuldade financeira, eles juntaram dinheiro para mandar para a Flórida. Se acreditava naquela época que lá, devido ao clima, era mais fácil a recuperação. E depois de alguns perrengues, eles conseguiram o dinheiro e assim enviaram o seu irmão para lá, que iniciou o tratamento, mas logo em seguida também faleceu. Depois foi mais uma outra dificuldade, agora já para trazer o corpo do irmão, porque era desejo das duas irmãs, agora sem pai, sem mãe e sem o irmão, que era o principal provedor do lar, enterrar o corpo do seu irmão ali na sua cidade local. Depois de muita dificuldade, com a ajuda da igreja, elas também conseguiram e assim o fizeram. Esses acontecimentos assim tão repentinos, essas percas, abalou profundamente a fé daquela irmã. E ela passou a questionar a Deus, a duvidar do seu amor, do seu cuidado para com ela. No entanto, ela nunca deixou de ir à igreja, mesmo em meio a esses conflitos interiores, sem entender exatamente o que era todo aquele sofrimento, ela não deixou de congregar, como é costume de alguns, como fala Hebreus. O seu pastor, então, o começou a desafiar para que ela escrevesse algumas músicas que estivessem de acordo com a lição da escola dominical que aquela igreja local estava estudando. E uma daquelas lições tinha o seguinte título: Jesus acalma a tempestade. Estudando essa lição, ela foi tocada pelo Espírito Santo e aquele sentimento de revolta foi desaparecendo, de modo que ela começou a ter paz no seu coração, ela teve alívio e a sua intimidade com Deus foi restaurada. Ela passou a perceber de que Deus estava com ela até mesmo naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos de perdas inesperadas, que Deus sempre estava no controle. Então, rapidamente, ela pegou o caderno e começou a compor, aceitando o desafio do pastor, compor aquela música, e foi saindo as primeiras estrofes, daqui a pouco a música já estava completa.
E ela então mostra para o seu pastor, que acha a letra muito bonita e coloca a melodia. E assim foi como nasceu uma das canções que eu particularmente acho mais bonita, que está nos Hinários da Vida, no Cantor Cristão, inclusive no nosso também, no Novo Cântico, que tem como título Sossegai, ou outros conhecem como Jesus, Mestre, o Mar se revolta, baseado em Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, que foi o texto que nós lemos aqui na nossa liturgia. Meus irmãos, parafraseando a letra que essa irmã escreveu, eu pergunto: o que fazer quando as ondas do mar nos dão pavor? Quando o céu se reveste de trevas, quando nós temos a sensação de que nós não temos um Salvador? O que fazer quando, na sua tristeza, você está quase a sucumbir? Quando a dor que perturba a tua alma é tão grande que não tem a quem vem banir? O profeta Jeremias, aqui em Lamentações 1, vai nos mostrar que nem sempre nós estamos felizes. Por vezes o nosso coração se entristece, sim. E ainda assim nós podemos permanecer alegres, entristecidos, mas sempre alegres. Como fala Paulo em 2 Coríntios 6,10. O testemunho de Paulo, por assim dizer, deveria ser o testemunho de todo cristão. Porque nós podemos passar, sim, por momentos difíceis, mas a nossa alegria vem da posição que nós temos em Cristo Jesus, que nós ocupamos nele, quem nós somos, o que nós temos e o que ainda receberemos dele. Essa prática de lamentações, por exemplo, ela fazia parte do calendário litúrgico de Israel, que eles lamentavam uma série de tragédias que tinham acometido com o povo, inclusive, especialmente as duas quedas de Jerusalém. A data era marcada por orações, a leitura do livro de Lamentações, esse livro, com a graça de Deus, nós iremos estudar todo ele, e até mesmo a abstinência por prazeres, como comer, beber, e até mesmo ler textos alegres da Torá, eles se abstinham disso. Quando nós enfrentamos tristeza, é comum que surge a tentação de nós murmurarmos e olhar só a dificuldade. E há uma diferença entre murmurar e lamentar. A murmuração, ela foca nas dificuldades, revela um coração inquieto, insatisfeito. Mas o lamentar piedoso, nos ensina a enxergar a fidelidade de Deus em cada detalhe da vida. Nós também iremos estudar isso quando estudarmos Lamentações 3. Mas a Bíblia, ela nos ensina uma linguagem própria para esse momento, que é a linguagem do lamento. Há momentos que, na nossa vida, que nós só podemos dizer, como o salmista disse, e também Jesus Cristo falou lá na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de mim, dos meus gemidos por socorro? Todos os dias eu clamo a Ti, mas Tu não me responde. Todas as noites eu levanto a minha voz, mas não encontro alívio. Devemos, no entanto, ter em mente que somente Jesus Cristo experimentou, de fato, o abandono de Deus, mas ainda assim é possível, é permitido nós usarmos essa linguagem bíblica. E para ajudar nós a lidar com o que nós enfrentamos na nossa vida e que nós ainda iremos enfrentar, o Senhor Deus colocou no meu coração para nós estudarmos Lamentações de Jeremias, que nos ensina como lamentar piedosamente. Apesar desse texto aqui, eu queria conduzir ele nessa forma de um lamento piedoso, é impossível também não falar de pecado, e muito pecado, porque esse aqui é o principal assunto do texto. A partir de Lamentações 1, então, nós teremos um modelo de como buscar a resposta a quando nós enfrentamos dias difíceis, através do poema do sofrimento humano. E esse aqui não é o título da nossa mensagem, mas é um título que eu dou geral para toda essa série de mensagens que nós já começamos na exposição panorâmica, Poemas do Sofrimento Humano. O título mesmo da nossa mensagem em si é Uma Lamentação Piedosa. E nós vamos ver aqui que o povo perdeu muitas coisas, e como nós podemos lamentar piedosamente, e diante de situações o povo começa a lamentar aqui o que se perdeu. Versos de 1 a 7. Vemos aqui, em especial na primeira parte do poema, que Jerusalém ela verte lágrimas não somente por aquilo que ela sofreu, mas principalmente no contraste entre aquilo que Jerusalém era antes do juízo
e o que ela se tornou, o que ela está passando no momento. Lembra aqui que nós estamos falando da grande capital construída por Davi, sede do luxuoso templo construído por Salomão, símbolo da presença de Deus no meio do povo, orgulho da nação de Israel. E aqui Jeremias diz que tudo isso descrito aqui já não existe mais, como anteriormente. E nessa narrativa eu quero que os irmãos percebam a dor da cidade, o lamento e a forma como elas lamentam, e a gente vai ver no final qual é o motivo dessa lamentação toda, do meio do versículo para frente. Então, o que se perdeu? O verso 1 diz que eles perderam o esplendor e a abundância que outrora tivera. Diz assim o verso 1, como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. A nação que recebia títulos, agora está servindo pelo direito simplesmente de ficar viva. Aqui o profeta está dizendo que a cidade perdeu a sua posição real e tornou-se uma escrava. E é bom nós compreendermos aqui que quando o profeta fala que a cidade está viúva, ele não está dizendo que Deus está morto, mas é como se ele estivesse, porque aqui, Jerusalém, ela perdeu o seu relacionamento com o seu protetor legal. E por isso agora ela vive à mercê de exploradores. E por isso o povo está lamentando. No verso 2 diz que eles perderam os seus amigos, e esses amigos ainda se tornaram seus inimigos. Fala, chora e chora de noite. As suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem a quem console. Entre todas as que amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Outra versão diz que chora e chora a noite inteira. A intensidade aqui da tristeza é enfatizada que a cidade não consegue parar de chorar, nem mesmo no tempo que é comum o irmão ou qualquer pessoa estar descansando, dormindo, em repouso, à noite. Não tem fim a tristeza dessa cidade. Ela chora porque não tem a quem console, porque os seus amigos, e aqui no hebraico, no original, a tradução é seus amantes se tornaram seus inimigos. E, igreja, quem eram os amantes de Jerusalém? São aqueles que Jerusalém recorreu, os egípcios, os edomitas, os moabitas e outros mais que Jerusalém havia se aliado. O profeta dizia, volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, mas eles iam atrás desses amantes, conforme a linguagem pesada que o profeta Ezequiel lá no cativeiro fala, para descrever esse relacionamento com os egípcios. Ezequiel 15 a 16, fala que, mas ela começou a confiar na sua beleza, a prostituir sua fama. Sem pudor algum, ela se prostituía com o primeiro que passava por ali. Depois, ela pegou aquela roupa bonita que eu lhe dei e usou para decorar os santuários dedicados à fertilidade. E ali ela se prostituía de uma maneira que nunca antes à vista. Aqui o povo reconhece que essas nações que Jerusalém havia se aliado, com que eles haviam se prostituído, não resta um sequer para o consolar. E por isso o povo lamenta. O verso 3 diz que eles perderam o lugar de descanso, eles perderam o seu lar. Diz que Judá foi levado ao exílio, afligido sobre grande servidão, habita entre as nações, não acha consolo, porque todos os seus perseguidores o apanharam na sua angústia. Meu irmão, toda boa história, todo filme que ele narra uma boa história de um grande herói, ele sempre tem um lugar para voltar, e esse lugar geralmente é o lar. E eu pedi auxílio aqui do cara que mais entende de filme aqui nessa igreja, o presbítero Davi, para me dar um exemplo de um filme assim. E ele falou, Rogério, tem me ajuda aí, Davi. O Último Samurai. O Último Samurai relata, fui ver o trailer, porque eu só assisti Tropa de Elite 50 vezes. Eu fui ver o trailer e relata a história de um capitão que ele vai para o Japão treinar ali uns outros samurais que estavam para lutar contra alguém que estava atrapalhando o progresso do Japão. E
aí, depois de ele ir lá e concluir a sua missão, ele retorna para lá, no final, ali, puxando o seu cavalo, e ele avista, e ele fala que ele está voltando para a pequena medida de paz que poucos acham, que é o lar. Meus irmãos, Jerusalém perdeu isso. Eles não tinham mais. Você já teve a sensação de sair de férias e ir para um lugar bonito, você olhou nas fotos, chegou lá, era mais bonito ainda, tirou foto, se divertiu, mas voltou para casa e dizer, como é bom deitar na minha cama. Jerusalém perdeu isso. Judá estava exposta à calamidade, estava fora da terra prometida, lugar onde Deus havia prometido que lá era lugar de descanso, lá era lugar de paz. Verso 4 vai dizer que eles perderam o culto, a alegria, eles perderam o riso. Fala que os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes. Ela mesma se acha em amargura. Ninguém comparecia às festas em Jerusalém porque estava no exílio. Com isso, as estradas, aqui uma imagem personificada aqui do poeta, lamenta porque era um lugar onde os peregrinos passavam cantando cânticos de alegria. Os portões agora não permitem mais aquele fluxo, aquele entra e sai de pessoas. Os portões da cidade onde as pessoas se reuniam para fazer negócios, para fazer transações legais, para socializar, para julgar, um lugar de bastante movimento não tem mais. Em busca de garantir, meus irmãos, a felicidade, agora que a cidade, o povo lamenta que eles perderam a felicidade. Em busca de manter a alegria com suas alianças sem Deus, eles perderam o que eles mais queriam, o que eles mais queriam ter. Eles não têm mais alegria. No verso 5 vai dizer que eles perderam o prestígio, o comando. Diz, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram que ir para o exílio na frente do adversário. Agora aqui os adversários que têm o domínio sobre ele, sobre a terra, o domínio total. No hebraico, o triunfo aqui tem a ideia de que seus adversários se tornaram os principais. Significa literalmente que eles se tornaram o cabeça, inverteram a posição, como Deus falou que Israel seria como cabeça. Seus inimigos prosperam, eles agora têm a ideia de que eles estão à vontade dos seus inimigos, sem poder exercer qualquer tipo de reação, totalmente rendido. Diante do inimigo, se vai toda a esperança e futuro daquela cidade, porque as crianças indo para o cativeiro já não existia mais esperança para aquela cidade. No verso 6, nós vamos ver que eles perderam a força, a coragem, a beleza. Fala que da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos e caminham exaustos na frente do perseguidor. De Jerusalém se foi a majestade, a beleza, a dignidade, a riqueza. E agora a única coisa que restou foi exaustão, fome e fadiga. Seus príncipes se tornaram como corços, como servos. Aqui é uma referência muito clara sobre a captura de Zedequias e seus príncipes, que ao perceber que o exército babilônico adentrou entre os muros de Jerusalém, ele na calada da noite tenta fugir ali pelos caminhos do jardim, sai por uma porta alternativa, mas é capturado, conforme está registrado em Jeremias 39, 4 em diante. No verso 7 nós temos o lamento das coisas preciosas perdidas. Ele fala, agora no dia da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de que como o seu povo caíra nas mãos dos adversários, não tendo ela a quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Esse contraste entre o passado glorioso e o presente miserável e doloroso de Jerusalém lembra das coisas preciosas que ela possuía, e aqui o povo lamenta. E que ele não possuía mais, agora ele sofre por causa dos seus pecados. O texto
aqui nos mostra a cidade humilhada, zombada pelos seus inimigos, completamente desesperada. Ela chora e chora muito, mas esse lamento ecoa vazio, porque o profeta lamenta aqui destacando que ninguém vem ao seu encontro. Meus irmãos, para finalizar esse primeiro ponto aqui, e o que se perdeu, eu pergunto, que tipo de perda você lamenta? Como você lida com essas coisas? Você está sensível às coisas mais simples, talvez, da vida que acontece ao seu redor? Você fica triste se perdesse, por exemplo, a comunhão com os seus irmãos? A cidade aqui lamenta por não ter mais os portões da cidade, onde as pessoas se reuniam para socializar, para ter comunhão. Quando eles estavam fartos, eles faziam isso, mas pisavam no favo de mel. Agora, tendo a cidade destruída, dentro do seu desterro, em terras estranhas, eles lembram disso. Que agora eles não podem mais ter a comunhão. Você gosta, meu irmão, da comunhão? Você aproveita esses momentos para glorificar o nome do Senhor e edificar o corpo de Cristo? E eu quero trazer 2 pensamentos aqui para finalizar. Primeiramente, eu quero falar com os de casa. Meus irmãos, é impressionante como nós percebemos que alguns irmãos, eles têm dificuldade em estar junto com o povo de Deus. Que muitas das vezes nós fazemos programação nós vamos se reunir ali brevemente em torno da palavra, ou usar aqui diretamente o dia da família. E irmãos não fazem o mínimo esforço para estar junto. Um lugar onde você vai estudar um pouco a palavra, você vai ter um momento para falar com o seu melhor amigo, para falar com aquele que você não tem tanta afinidade assim, um momento que você vai ter para brincar com os filhos dos seus amigos, para brincar com os seus filhos, um momento que você vai poder tomar banho, subir numa árvore, arriscar, ouvir conselho, teimar, fazer a cambaiota. Um momento bom, meu irmão, um momento agradável. Tem irmãos que não fazem o mínimo esforço para estar junto. É triste, não deveria, mas existem irmãos que eles vivem isolados dentro da igreja. E muitas das vezes é só dentro da igreja mesmo, porque fora, na escola ou no trabalho, ele é ativo, falante, ele é companheiro, ele participa. Irmãos, é muito estranho o crente as suas melhores amizades estão lá fora. Isso é perigoso. Jerusalém tentou fazer isso e não deu certo. E eu quero chamar a atenção do povo de Deus aqui essa noite para isso. Jerusalém priorizou a comunhão com os de fora e, por consequência disso, ela perdeu a comunhão com os amigos e também com Deus. Cuidado, meu irmão. Mas eu quero falar também para você que de repente está nos visitando aqui. Eu não tenho um compromisso formal com essa igreja local. Eu quero dizer para você, meu irmão, que cristianismo sem comunhão é impossível. Cristianismo sem comunhão é impossível. De repente pode ser esse seu caso, que não tem uma igreja para chamar de sua. Muitos tentam viver uma fé de forma isolada, sem uma igreja local, sem discipulado, sem a comunhão. Meu irmão, a fé cristã, sim, ela é pessoal, mas ela nunca foi individualista. Nós estamos estudando aqui o livro de Atos, a história da igreja, e nós temos visto a igreja partindo o pão, orando junto, sofrendo junto, lamentando junto, apanhando junto, sendo perseguida junto, mas sem medir esforços para estar junto. Comunhão é muito mais do que estar no mesmo local, no domingo, apenas no dia que você quer. Estar aqui no ajuntamento solene, sim, também é comunhão, inclusive é o mais importante de todos. E louva a Deus porque você está aqui. Mas a verdadeira comunhão, ela é celebrada e alimentada aqui no culto e vivido durante a semana toda, no cotidiano, com os irmãos. Envolve você dividir a sua vida, ser corrigido e também corrigir, envolve servir, envolve ensinar, aprender, chorar junto, se alegrar junto. É ser consolado, é fazer parte do corpo de Cristo. Ovelha sem rebanho, ela é alvo fácil, meu irmão. Uma brasa que ela é isolada, ela se apaga muito fácil. Uma pedra que é fora da construção, ela não edifica nada. E se de repente você não tem uma igreja, aqui tem um lugar para mais um pecador como você, nós estamos de braços abertos para caminharmos juntos. Igreja é um lugar onde o povo redimido por Cristo caminha junto até a eternidade. João Calvino dizia que
não é possível ter Deus como pai se você não tiver a igreja como mãe. E a segunda parte desse poema, a segunda divisão aqui, dentro dessa ideia de um lamento piedoso em momentos de dificuldade, o que o povo reclama, o que eles percebem que eles perderam, é por que se perdeu, os versos de 8 a 11. Por que se perdeu? Por que tamanha perda? A cidade vai revelar a causa dessa ruína toda. Verso 11 diz: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, pois lhe viram a nudez, e também geme e se retira envergonhada. Jeremias fala aqui que Jerusalém pecou, mas ele não fala só que Jerusalém pecou, ele acrescenta: pecou gravemente. E por que ele acrescenta isso? Porque a igreja, pecar contra a glória de Deus, ser negligente, é pecar terrivelmente. A justiça, quando ela é aplicada, ela tem que ser na medida certa, na dose certa do crime cometido. E a cidade de Jerusalém aqui se tornou repugnante. A imagem aqui de uma mulher que antes era honrada e agora ela é rejeitada, por ter sua nudez continuamente exposta. E um dos principais motivos é aquele relacionamento com seus amantes, como eu citei agora há pouco. A nudez, aqui dentro do contexto do Antigo Oriente, e também aqui na ideia da poesia hebraica, ela se refere a uma reputação manchada. Naqueles dias, a nudez ela tinha uma associação mas muito direta mesmo com a prostituição. Então, a imagem aqui é que Judá se tornou como uma prostituta, porque ostentava descaradamente a sua nudez de forma imoral. E agora a cidade, aqui personificada pelo profeta Jeremias, personifica como a cidade, lamenta e reconhece que os seus pecados, e por isso se esconde de vergonha. No verso 9 vai dizer que é por causa do pecado que te suja, que faz você pensar só no momento e te deixa abandonado. A sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Eles lamentam porque os seus pecados resultaram na perda do relacionamento com Deus. E o que é pior, a cidade nem sabe se um dia esse relacionamento vai ser restaurado. Tem uma expressão aqui bastante interessante aqui nessa passagem que vai dizer que, vivendo de forma imoral, essa cidade não considerava o seu fim. Ou seja, Jerusalém viveu a sua imoralidade de forma que como se jamais tivesse que prestar conta da sua vida, da sua conduta. Jerusalém era totalmente indiferente à sua responsabilidade pactual, que era de refletir a santidade de Deus na sua vida diária. E o resultado foi que a sua imoralidade foi cobrada por Deus e ela caiu sem encontrar consolo. Verso 10 vai dizer que o pecado perverte e profana as coisas mais sagradas. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca dos quais proibiste que entrasse na tua congregação. Meus irmãos, nenhuma dessas humilhações aqui poderia ser mais humilhante para ajudar do que o que está descrito aqui no verso 10. Porque ver um estrangeiro adentrar ali no templo, onde em Deuteronômio 27, de 1 a 7, tem uma lei expressa do Senhor, onde proibia estrangeiros até mesmo de adorar ao Senhor, ou até mesmo um israelita que não fosse sacerdote, ele não podia adentrar no edifício sagrado. Agora tem o complexo do templo, o santo do santo vem invadido e profanado. E aqui ele não foi invadido por invasores que queriam adorar, que estavam em pecado, não. Ele foi invadido por saqueadores mesmo, que foram para destruir aquele templo que foi construído minuciosamente, com aquelas madeiras lá dos artífices de Irão, que foram construídos, demorou um tempão para ser construído. Isso era uma afronta ao povo de Deus, era uma violação explícita
de um mandamento do Senhor. E o profeta ressalta que por causa dos seus pecados, o centro religioso do povo, a adoração no templo, agora havia sido abandonado e por isso eles lamentam. O pecado traz miséria e fome. Diz o verso 10 que todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram elas as suas coisas mais estimadas, a troco de mantimentos para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Me tornei desprezível. Jerusalém aqui comparado com uma mulher com grande dificuldade financeira, que agora tem que se desfazer das suas joias. Eles pegaram todos os seus tesouros, todos os que tinham, todas as suas terras, todos os seus investimentos, e agora tem que se desfazer simplesmente em troco de comida. Muita coisa se perdeu, tudo se quebrou, e a razão, meu irmão, é uma só: o pecado terrível, o pecado que envergonha, o pecado que adoece, o pecado que perverte, o pecado que não satisfaz, pecado que nunca traz vida plena, nem alegria, e a felicidade tão cobiçada por aquela nação que estava em pecado contra o Senhor. E para finalizar aqui esse segundo ponto, eu quero dizer para você, meu irmão, que nem sempre é necessário, nem sempre é desejável a gente voltar lá atrás e buscar as causas do nosso sofrimento no tempo presente. Nem sempre é bom nós fazermos isso. Nós temos, por exemplo, a história de Jó, que nós vemos que o problema não tinha nada a ver, não tinha algo relacionado com alguma coisa do passado. Mas, meu irmão, quando nós percebemos que algumas das formas de sofrimento são sim retributivas, e é o caso aqui, estão relacionadas a pecados do passado, quando você entende de que algumas coisas que você está colhendo hoje é fruto de uma vida inteira de investimentos errados, de práticas pecaminosas, quando você descobre que durante a vida inteira você alimentou a carne, os desejos, os impulsos do seu coração, nada irá aliviar a sua dor, a menos que você vá lá, volte, pegue esse pecado e diga: Deus, pequei contra ti. Transgressões não confessadas adoecem, elas matam. Nós já vimos isso quando nós estudamos Samuel capítulo 12. Esse trecho que nós acabamos de ler, eles falam isso. E a terceira pergunta que se faz aqui é por quê? Por que isso está acontecendo? Versos de 12 a 17. Se o Senhor nos ama tanto, por que Ele nos trata desse modo? Por que tantas perdas, meu Deus? Se Deus é amor, por que que Ele nos castiga? Por quê? E a resposta é simples: é porque Ele é justo. Nós merecemos isso e muito mais. Deus manifesta a sua ira por meio de juízos, nós chamamos de juízos temporais, e esses julgamentos temporais, eles servem para nos dar o vislumbre do que virá se nós continuarmos com essa vida de pecado. O que acontece caso o pecador não se arrepende da sua vida pregressa. Mas Jeremias também vai revelar de que existe graça da parte de Deus até nas maiores tragédias da nossa vida, meu irmão. Além de Ele ser um justo juiz, Ele é um Deus gracioso. Veja que Deus curvou a serviço daquele povo que não se arrependia, que vivia se orgulhando de ser o povo escolhido por Deus, de ser o povo que tinha aquela terra, aquele templo, aquela lei, se orgulhando disso e vivendo numa vida pecaminosa, vivendo como queria. E quando Jeremias pregava a verdade, eles calavam Jeremias, arranjavam outros profetas que iam falar aquilo que eles queriam ouvir. O verso 12 vai dizer que porquê de tudo isso, que é para nos provocar anseio por compaixão. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se não há dor igual à minha, que veio sobre mim, como o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. A cidade aqui agora pede por compaixão arrependida, coisa que jamais ela iria fazer se estivesse tudo bem, se seus muros tivessem construído. O verso 12 mostra o clamor de uma cidade devastada. Os verbos considerar e ver destaca que o povo não queria apenas ser observado, mas eles desejavam ser notados por compaixão. Como não recebe consolo nem de Deus e nem de ninguém, eles clamam a qualquer um que possa sentir e ver ou se importar com sua dor. Meu irmão,
Deus amorosamente, Ele utiliza das tribulações para estreitar o seu relacionamento com Ele em meio às dificuldades. Porque às vezes, meu irmão, só assim, o convite para nós chegarmos a Ele pode nos tornar mais precioso, mais atraente. Geralmente nós nos tornamos mais conscientes de quem é Deus diante das tribulações e buscamos a sua presença com mais fervor. Antes do problema acontecer, é comum nós ficarmos um tanto quanto acomodados na nossa vida, mas em meio às dificuldades buscamos Deus com mais frequência, em busca de ajuda, de fé, conforto, força, esperança, e é isso que está acontecendo aqui. O verso 13 vai dizer que é para nos fazer voltar atrás. Fala que lá do alto enviou fogo aos meus ossos, a qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. Como o pecado, meu irmão, nos faz nós acharmos que nós somos autossuficientes. Aí vem Deus, vai pisa nos nossos ídolos. Você consegue perceber aqui os ídolos na narrativa? A força da juventude, os guerreiros, os valentes, a cidade fortificada linda, bela, protegida, lá no topo da colina em Sião. Aí vem Deus e pisa como quem pisa numa bacia de uvas. Por que, Senhor? Por que tudo isso? Porque há casos de que, a menos que o Senhor nos curve, a menos que o Senhor nos humilhe, a gente não se arrepende. E era o caso de Jerusalém. O verso 14 vai dizer que é para saber que o jugo do pecado é pesado. O jugo das minhas transgressões está atada pela sua mão. Elas estão entristecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ela abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Assim como o lavrador amarra o jugo no pescoço do boi, assim também Deus obriga a Jerusalém a suportar a sua dor, o castigo dos seus pecados. E ela não consegue fugir, tornando-se presa fácil para o seu inimigo. O verso 15 vai mostrar que é para mostrar que Deus é que é o valente. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou, como no lagar, a virgem filha de Judá. Aqui o texto fala que eles se tornaram vítima, ao invés de alegres celebrantes como eram outrora. Deus havia expulsado todos os jovens fortes da cidade, pisoteado Jerusalém como uvas são pisadas num lagar. Eles haviam exprimido, Deus havia exprimido ali toda a forma de vida daquela cidade, para mostrar que os homens não podem escapar da punição de Deus, assim como a uva não pode escapar do pisador no lagar. E é por isso que Deus está fazendo isso. O verso 16, nessa pergunta de por que Deus faz isso conosco, é para saber que quando Deus fere, nada nesse mundo o consola. Fala, por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. O verso 16 mostra uma cidade triste, profundamente triste. As lágrimas de Jerusalém não cessam, mas não é apenas uma dor física, meu irmão, é um desespero de uma alma que sofre e não encontra consolo. O verso 17 vai dizer que é para mostrar que só Deus é o amigo em todo o tempo. Diz que estende-se uma mão e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornassem seus inimigos. Jerusalém é para com eles como coisa imunda. O verso 17 mostra um cenário de total abandono de Jerusalém. Com as mãos estendidas, a cidade pede ajuda, mas ninguém dá resposta, ninguém vem a seu encontro. Nem Deus, aparentemente, nem os vizinhos se preocupam. Pelo contrário, os que cercam ela se alegram com a sua queda e os tratam como algo impuro, como algo imundo, algo que não tem como ter proximidade. Meus irmãos, e como suportar
a dor quando quem até mesmo deveria te abraçar, te consolar, se afasta. Como lamentar nesses dias que essas coisas acontecem. Nos versos agora de 18 a 22, nós vamos ver que primeiro você tem que confessar o seu pecado, versos 18 e 19. E segundo, você pede por graça para recomeçar, versos 20 e 21, parte A. E por fim, você pede por justiça, verso 21, parte B e verso 22. E o que há para se confessar? O que há para se confessar? Verso 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouve todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. Clamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos, expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurar as suas forças. O verso 18 mostra uma maturidade aqui espiritual de Jerusalém. O Senhor é justo, pois eu me rebelei. Essa confissão mostra que o povo reconhece o sofrimento deles aqui. Não é fruto exatamente da poderosa máquina de guerra babilônica ou da ambição de Nabucodonosor querer expandir os seus reinos e querer mais e mais terra. Não. O povo reconhece aqui que é uma justa correção de um Deus santo. A punição não é para destruir, mas é para restaurar. Toda essa quebradeira é para aproximar o povo de Deus. É reconhecer a própria culpa, que é o primeiro passo para reencontrar a mão de Deus. Agora, não como um juiz, mas como um pai que vai acalmar. E para isso acontecer, você tem que parar de perguntar por que Deus está fazendo isso comigo. E começar a dizer, Ele é justo, eu preciso mudar. Verso 19 mostra que esse momento de confissão, Judá reconhece e confessa que buscou por outros amigos. Literalmente aqui, como nós já vimos, que é amantes. Isso remete ao que o profeta Isaías, no capítulo 31, e o profeta Jeremias, também no capítulo 2, já havia exortado para não confiar no Egito nem na Síria. E agora, sobre a disciplina do Senhor, eles reconhecem que a sua decisão foi errada e por isso se arrepende. Então, para entendermos esse processo corretamente, primeiro você confessa e segundo você pede graça. Versos 20 e 21, parte A. Fala, olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouve que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgaram, porque tu o fizeste. No versículo 20, a cidade afirma que está transtornada por ter se rebelado contra Deus. E essa palavra aqui, meus irmãos, transtornada, ela é usada repetidamente para descrever, por exemplo, a queda de Sodoma e Gomorra. Ou seja, aqui Jerusalém reconhece que ela recebeu o mesmo julgamento daquela cidade. E a razão foi por causa da sua tremenda rebeldia. A cidade estava experimentando a maldição da lei expressa. Essa expressão, fora a espada mata os filhos e em casa anda a morte, aqui é uma representação da maldição da aliança feita por Deus, conforme está descrito lá em Deuteronômio 32, 25. O verso 21, parte A, diz que, primeiro, que desde o primeiro suspiro nada mudou. A cidade está isolada no auge do seu sofrimento, bebendo o cálice da ira divina. Ninguém enxuga suas lágrimas, ninguém oferece alívio. Aqui há um clamor por restauração. Não é um clamor por restauração, mas é um pedido angustiado de uma alma dizendo, Senhor, alivia a minha dor. É um pedido por graça. É isso que nós devemos fazer em uma lamentação piedosa.
Primeiro você confessa, depois você pede graça e por fim você pede justiça. Versos 21, parte B e versos 22. Fala: mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. O pedido aqui, meu irmão, não é de vingança. Você pode ler esse texto e olhar assim rapidamente e achar que é por vingança, mas não é. O pedido aqui, em última instância, é por justiça, e só Deus sabe fazer justiça, Ele sabe disso. A justiça do homem falha e falhará o tempo todo, e sempre falhou. O que Jerusalém está pedindo aqui é que a justiça seja feita. Jerusalém está dizendo: Senhor, o Senhor nos tratou como nos tratou, por causa do nosso pecado, certo? Certo, mas Senhor, eles pecaram também, faça justiça. Não há ódio aqui, não há ira, não há raiva, mas é um pedido de justiça. Isso deveria nos ensinar também, meus irmãos, em tempo difícil. Senhor, eu estou sofrendo aqui porque foi um erro médico, faça justiça. Senhor, foi um bêbado que bateu no meu carro, faça justiça. Senhor, o meu pagamento veio errado, faça justiça. Embora a justiça de Deus se manifestará se você agir, mas de forma piedosa. De forma piedosa. Esse poema pesado, meu irmão, revela a dor de um povo que reconhece a gravidade da sua maldade e lamenta piedosamente pedindo por perdão, graça, justiça para o tratamento com eles. O Senhor trata com seriedade o pecado do seu povo, e isso tem implicações para a nossa vida, e nós devemos refletir sobre isso, porque nós não somos diferentes desse povo. E aqui eu quero caminhar para as nossas aplicações. E a primeira delas é que eu faço, meu irmão, que nós devemos saber lamentar corretamente. Eu pergunto: que tipo de lamento você entende que Deus quer da gente? Lamentações 1 nos dá um direcionamento. Veja que tudo isso que está acontecendo aqui, descrito com essa cidade, foi Nabucodonosor, foi o exército babilônico que fez, mas em nenhum momento você vê Jeremias ou a cidade culpando eles. Lamentações 1 mostra que, antes de tudo, nós devemos lamentar pelo pecado, que é a raiz de todo o mal desse mundo. O lamento do povo de Deus, a exemplo de Lamentações, deve ser pelo nosso pecado, que gerou todas as coisas más desse mundo. E o dia em que a gente aprender a essa essência e pararmos de ser, por exemplo, cabos eleitorais daqueles que são filhos de Adão, daqueles que nós depositamos a nossa confiança idólatra, e que nós entendemos que o nosso chamado não é para ficar em redes sociais bravejando a favor de ideologias, nem preocupado com STF, ordem mundial e outras coisas mais, e entender de que tudo aqui é fruto daquilo que a Bíblia chama de terrível pecado contra Deus. E quando nós entendemos que o nosso papel é pregar o Evangelho, fazer discípulos, e aí é que nós vamos ver uma nação transformada. Que as coisas, ela fluem de dentro para fora, que começa conosco. E nós devemos viver aquilo que nós cantamos, que nós proclamamos o nome de Jesus Cristo, que traz graça e salvação pelo Filho. Aí nós vamos perceber que a verdadeira felicidade não se achará, por exemplo, em um Brasil conservador, nem em um Brasil revolucionário, mas a verdadeira felicidade achará em Cristo Jesus. Jerusalém em nenhum momento botou culpa nos seus governantes atual, mas ela reconhece o seu pecado. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, que tudo nessa vida terrena é passageira e tem um fim. Quando o templo é destruído e tudo se perdeu, foi que eles foram refletir o modo que eles estavam vivendo. Mas o verso 9 fala que eles viviam de uma forma que eles não pensavam no seu fim. Por isso, caiu de modo espantoso. Aprendemos aqui que a gente perde até mesmo aquilo que é impensável, aquilo que nós temos como mais garantido. Os moradores de Jerusalém jamais invadiram que aquela fortaleza iria ser invadida. Mas agora eles olham e concluem: acabou, quebrou, tudo virou caco. Aquela cidade que Jerusalém tinha chamado de menina dos meus olhos,
Deus mesmo cuidou de ir lá e colocar tudo em cacos, tudo abaixo, diante dos olhos dele, para que eles e nós possamos entender uma coisa, irmão: não há nada eterno nessa vida aqui na terra. Nem as melhores coisas, nem as coisas mais nobres dessa vida, nem mesmo as coisas boas que Deus nos dá, não é para sempre. Nada nessa vida aqui terrena é eterno. A gente perde bens, a gente perde saúde, a gente perde a quem ama, a gente perde até mesmo o nosso nome, a nossa reputação. E o que é pior, meus irmãos, às vezes a gente perde até a comunhão temporária com Deus. E às vezes a gente percebe situações nesse sentido, de irmãos que estão indo em um declínio, e Deus manda um outro irmão, uma outra pessoa a confrontar, e muitas das vezes por orgulho, por achar que está tudo bem, por soberba, o irmão não entende, não recebe de bom grado aquele conselho bíblico. Acha que está tudo bem. Cuidado, irmão, reflita sobre sua vida. Você lembra de um personagem bíblico com quem isso aconteceu, que achava que tinha tudo sob controle, brincava com o pecado, brincava com aquilo que ele achava que tinha por garantido, que pensava que jamais iria se acabar, que nunca seria tirado dele? Eu estou falando de Sansão. Sansão tem muita gente que é como Sansão, que Deus deu beleza, deu força, deu habilidade, deu um trabalho, deu talento, mas Deus também fez uma aliança com ele. Ele pega e quebra essa aliança, priorizando tudo, primeiramente, aquelas coisas boas que Deus deu, e esquece da aliança que Deus fez com ele. Juízes 16 relata essa história que é muito interessante. Um dia eu tenho vontade de estudar com a igreja episódios da vida de Sansão. Juízes 16, 20 mostra que Sansão está ali deitado no colo de Dalila. Vou tentar reunir aqui. A mulher com quem ele jamais deveria ter se relacionado, se envolvido. Ela já tinha cortado os seus cabelos, porque ele tinha revelado que o seu segredo estava na força. Ele achava que estava na força em si, quando na verdade era com a aliança com Deus. Aí está lá Sansão dormindo no colo de Dalila. Ela já tinha cortado os seus cabelos, ela já tinha vendido ele para os filisteus. Então ela grita: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Então Sansão acorda e pensa. Ele olha assim como aqueles filmes que a gente vê que tem o valentão e dá uma torcida assim no pescoço e fala: eu farei como das outras vezes, eu vou me livrar dos filisteus. Olha como o pecado engana a gente, irmãos. E sabe o que o texto diz? É que não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado, havia abandonado. Os filisteus os capturaram e furaram os seus olhos, levaram para Gaza, os prenderam em corrente de bronze e os obrigaram a moer cereais na prisão e fizeram dele um bicho, um boi, um burro de carga. A autoconfiança que o pecado nos faz nutrir, nos cega, meu irmão. Então ouça com atenção quando Deus mandar alguém corrigir, lhe exortar. Cuidado. Esse é o cuidado de Deus manifestado na sua vida, através das pessoas, dos irmãos. Martin Lloyd Jones vai dizer que o diabo é tão sutil que ele domina o homem e ao mesmo tempo o convence de que ele não está sendo dominado. E eu pergunto, o que você perdeu? De tudo que você perde na vida, o mais trágico é perder o relacionamento com Deus. O que você perdeu, meu irmão? Onde está Cristo? Onde está Deus na sua vida? Faça essa pergunta. Comece perguntando o seguinte, para você saber se Deus de repente não já tem te deixado há muito tempo. E a pergunta é: quais de fato são os seus grandes amores desta vida? Aquilo que você gasta tempo, devoção, aquilo que você investe, aquilo que você gosta de fazer, que faz com prazer, que não falta por nada. Os seus grandes amores revelam quem são o seu Deus, ou quem é o seu Deus. Um outro ensinamento que nós podemos tirar aqui desse texto é que Deus destruirá o culto que não agrada a Ele. Os julgamentos divinos, eles fazem parte da história redentora. A gente fala, principalmente o mundo, aí outras religiões, falam que Deus é amor.
que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, e Ele sim é tudo isso, mas Deus também é justo, e Ele pune e julga. E o julgamento começa pela igreja do Senhor, conforme nós vamos ver quando estudarmos Lamentações capítulo 2. E se Deus fez isso com Jerusalém, repito mais uma vez, a que Ele chamou de menina dos meus olhos, imagino que Ele não fará com o falso crente, o falso culto, que prega o Evangelho e vive diferente daquilo, como nós estudamos hoje de manhã. E Apocalipse ele vai mostrar algumas igrejas que era mais ou menos assim, como a igreja de Éfeso, como nós conhecemos muito bem a história, a igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Talvez esse seja um dos textos mais mal interpretados da história das Escrituras. Este versículo, ele faz parte da carta da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, de 14 a 22. Há uma igreja que Jesus repreende severamente por causa da sua indiferença para com a palavra de Deus. Jesus está falando com crentes aqui, com membros da igreja visível. Não é com descrentes, não é um texto evangelístico, um apelo evangelístico, não. Jesus está batendo a porta de uma igreja dizendo: vocês estão vivendo de uma maneira que não me agrada. Eu estou batendo a porta, chamando a atenção de vocês, para que vocês se arrependam. A mensagem aqui, ela visa o arrependimento. O texto deve ser lido à luz do verso 19, que fala: eu repreendo o discípulo a quanto amo, sede, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo está chamando ao arrependimento, a um convite à intimidade. Ceia é isso, nós ceiamos com quem nós temos intimidade. E o fato de Cristo estar à porta indica que a igreja excluiu o Cristo da comunhão devido ao seu comportamento e práticas de um culto que não agrada a Ele. Vocês são a igreja, vocês têm um culto todo domingo, vocês pegam um pão, pegam um cálice, diz que é o meu corpo, diz que é o meu sangue, mas eu não estou aí. Tem toda a casca de espiritualidade, cantam música que fala de Jesus, leiam a Bíblia que fala de Jesus, mas eu não estou aí. Que triste, meu irmão, é isso. Podemos ter toda a casca de espiritualidade, meus irmãos, mas não termos Cristo no nosso meio. Jesus pode estar lá fora, porque nós não queremos ter uma intimidade com Ele, não queremos fazer aquilo que Ele nos cobra na sua palavra. Queremos a religião somente, mas nós não queremos Cristo. Muitos cristãos, meus irmãos, anseiam os céus porque querem ver a beleza que existe lá, querem ver as ruas de ouro, querem ver o mar de vidro, querem ter os seus olhos enxugados de todas as suas lágrimas, mas se Cristo não estivesse lá, não fazia a mínima diferença. Talvez, meus irmãos, muitos de nós aqui, se nós tivéssemos uma liturgia qualquer, um cântico qualquer, uma parede preta, um telão aqui, não fazia a mínima diferença. Porque muitas das vezes nós só priorizamos o momento de relacionamento, de comunhão, de sair daqui depois e bater um bom papo com nossos irmãos, mas se Cristo não estivesse aqui, não faria a mínima diferença. Deus destrói igrejas que não vivem o verdadeiro evangelho, e isso serve de alerta para a terceira igreja, para cada um de nós. Deus honrará essa igreja enquanto ela honrará o evangelho da glória de Jesus Cristo. E a responsabilidade aqui é tanto de quem ministra a palavra, quanto aqueles que ouvem. Ouvir um bom sermão não é o suficiente. Existem muitos cristãos que estão cheios de informações, são devoradores de livros teológicos, têm um monte de conceitos na sua cabeça, mas na sua vida prática não têm a vivência de tudo aquilo que ela ouve e lê e sabe. E eu pergunto, você vive isso na prática? Eu pergunto, por que você veio à igreja hoje? Por que você vem à igreja? Você está atento ao que está sendo pregado aqui? Você coloca, ou pelo menos tenta colocar em prática aquilo que está sendo pregado aqui? Responda honestamente, cristão. Você lembra de que foi pregado domingo passado aqui nesse púlpito? Ou você trata tudo com indiferença, como a igreja de Laodiceia? Nem frio, nem quente. John Wesley vai dizer que a frase mais falada lá no inferno vai ser: vivi como eu quis. Mas, em último lugar, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra aplicando aqui, de repente, a você que está passando por um momento de dificuldade, por uma tristeza nessa vida.
ou quando você passar, você lembra. A pergunta no versículo 12 de Lamentações: não nos comove isto a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se não há dor igual a minha, que veio sobre mim, como quem o Senhor afligiu no dia do furor da sua ira. Essa pergunta, esse versículo aponta para a cruz de Cristo. O prenúncio do maior sofrimento já enfrentado aqui nessa terra. O único que não merecia sofrer e assumiu o furor da ira de Deus, suportou a dor física, natural e também a espiritual para nos livrar da condenação eterna. A destruição de Jerusalém, ela nos mostra o que o pecado faz, o poder destrutivo do pecado. Mas a cruz é o retrato do que Deus pode fazer com o pecado. Por isso eu digo, meu irmão, por mais nublado que sejam os dias da sua vida aqui na terra, nós temos a mesma certeza, nós não sabemos o que será o amanhã, nem individualmente, nem como família, nem como igreja, nem como nação. Mas você não precisa, meu irmão, se preocupar, porque você pode morrer a morte mais trágica que possa existir nessa vida. Mas a nossa esperança não morre, porque Cristo já morreu, mas também já ressuscitou, meu irmão. Isso deve nos trazer paz. Como diz a letra daquele hino que eu usei como introdução no começo: Mestre, chegou a bonança, em paz eis-me o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Esse deve ser nosso refrão, meu irmão, em dias difíceis. O que vem no meio da história, nós não sabemos, mas o final, sim, todos nós sabemos, que o nosso Redentor caminhará sobre essa terra refeita, e nós, com nossos próprios olhos, nós veremos que Ele irá nos enxugar toda lágrima, e a morte já não existirá mais, e não haverá nem luto, nem dor, nem pranto, porque as coisas desse mundo já irão ter passado. Aguenta firme, meu irmão. Todo o sofrimento aqui, comparado à eternidade, é um breve tempo. E um dia nós reinaremos com Ele para sempre. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque Tu nos deixou a Tua palavra revelada. E Tu nos dá, ó Pai, instrução. Apesar de nós não estarmos aqui diante de um texto, ó Pai, normativo, mas nós temos um direcionamento, ó Pai, de como lidar, ó Pai, com o poder destrutivo do pecado, como passarmos, ó Pai, por dias de dificuldade, que envolve, ó Pai, primeiramente reconhecer que tudo, ó Pai, é fruto do pecado, se quebrantar, ó Pai, diante de Ti, saber que Tu és o Deus poderoso, ó Pai, o único que pode mudar, ó Pai, a vida e o estado de um ser humano. Que nós possamos, ó Pai, se apegar em Ti e saber, ó Pai, que nós já fomos vencedores em Cristo Jesus, que Tu já nos transportou, ó Pai, do império das trevas para o reino do Seu poder. E que nós possamos, ó Pai, nos apegar na bendita esperança. E que em Cristo Jesus, ó Pai, nós já temos tudo. E que nós devemos estar satisfeitos. Nós temos esperança, nós temos um tesouro, Jesus, e isso nos basta. Amém. Tu és bem-vindo aqui.